Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver a explicação sobre o cálculo do número n. Inicialmente, precisamos entender o que significa o número n. O número n é um número equivalente de operações de um eixo que foi tomado como padrão. Esse eixo utilizado como padrão é 8,2 toneladas. A maior parte das informações presentes nessa aula constam no Manual do DENIT de Pavimentação de 2006 e no livro do Vlastermiller Censo. Os links para acessar esse material encontram-se na descrição do vídeo. O número n ele se resume a essa operação. Para nós fazermos o cálculo do número n, nós temos aqui 365, que representa, a contagem de dias em um ano. Nós temos aqui o volume diário médio, tá? Então é necessário se fazer o cálculo, tá, do número de veículos que passam numa via que se pretende fazer a pavimentação. Ainda temos P, que é o período de projeto, que sempre vai ficar aí para pavimentos flexíveis entre 10 a 20 anos. Nós temos aí o FV, que é o fator de veículos, definido aí pelo número de eixos do veículo e aqui pelo fator de carga. Por último, nós temos o FR, que seria o fator regional ou climático. Esse fator regional ele é praticamente baseado somente no índice pluviométrico do local. Para essa resolução, nós vamos utilizar este exemplo, tá? Então, calcular o número n para uma rodovia com duas faixas de rolamento de sentido de trânsito opostas, sendo que o valor estimado estatisticamente de veículos para um projeto de vida útil de 20 anos na faixa de um maior fluxo, numa região de índice pluviométrico médio anual de 1.400 milímetros. E o número de veículos por tipologia será apresentado aí na tabela que nós veremos a seguir. Já foi realizada a contagem de veículos. Nós vamos ver aqui dois métodos diferentes, Vai de você escolher qual que acha mais interessante. Então, essa daqui é a tabela que nós vamos utilizar para o cálculo. Então, nós temos aqui uma definição, do que vai aparecer nessas duas colunas, Então, nós temos aqui basicamente um cálculo de porcentagem baseado na coluna 6. A coluna 6 é a contagem dos veículos e os tipos de veículos estão apresentados aqui na coluna 1. Então, nós temos aí veículos ESRS, que seria eixo simples, roda simples, e ESRD, eixo simples, roda dupla, tá? É um único veículo isso daqui. Nós daqui a pouco vamos ver os tipos diferentes de veículos, e entender todas essas siglas. O que nós precisamos fazer, é inserir, no caso, a contagem de veículos, inicialmente aqui na coluna 6, tá? Essa daqui foi a contagem realizada. Então, nós temos 225 veículos desse tipo, 99 veículos desse segundo modelo aqui, e assim por diante, totalizando 484 veículos. E o nosso cálculo do número n vai ser baseado em cima disso. Lembre-se que o número n ele é utilizado um veículo padrão. Aqui nós temos os significados das siglas que foi apresentado na tabela anterior. ESRS, nosso eixo simples, roda simples, vai representar aí um veículo capaz de transmitir para o pavimento até 6 toneladas. Um ESRD, eixo simples, roda duplas, 10 toneladas. ETD, eixo tandem duplo, tá? 17 toneladas. ETT, eixo tandem triplo, 25,5 toneladas. Claro que existem diversas combinações, de acordo com o tipo de veículo, para esses tipos de eixos diferentes. Aqui estão alguns modelos, alguns exemplos, Então, esse primeiro veículo, nós temos eixo simples, roda simples, que são 6 toneladas, eixo simples, roda dupla, são 10 toneladas, totalizando aí 16 toneladas. E isso pode se propagar, ser distribuído de várias formas diferentes. Bora ver esse outro aqui, tá? Esse terceiro, nós temos eixo simples, roda simples, 6 toneladas, eixo simples, roda dupla, Então, simples, roda dupla, e aqui atrás, olha só, nós temos um tandem triplo, que são 25,5 toneladas. Soma todos eles, vai dar um total de 41,5 toneladas. As combinações que nós tínhamos de veículos, elas vão representar cargas, diferentes. É comum numa via, passarem diversos veículos diferentes. É por isso que nós vamos computar todas essas informações e trabalhar com um eixo padrão, que é o nosso número n. E para isso nós vamos utilizar um fator de equivalência de operações, de acordo com o manual do DNR. Esse daqui, tá, é o nosso fator de equivalência de operações para os veículos com eixo simples. E aí nós vimos lá que alguns deles são 6 toneladas, outros são 10 toneladas e assim por diante. Dependendo do eixo que nós estamos trabalhando simples, pode ser simples, roda simples ou roda dupla, nós vamos trabalhar com essas cargas diferentes. Como é que vai funcionar isso? Se eu tenho lá 6 toneladas
para a consideração do meu veículo, eu vou utilizar aqui, ó, né, eu vou vir até aqui e vou puxar para cá para baixo e vou enxergar qual esse resultado que eu estou obtendo. Ah, se eu tiver 14, né, toneladas, eu vou vir aqui até bater nessa curva, né, e encontrar o valor que eu obtenho no meu fator equivalência de operações. Eu também tenho para o tandem. Então, da mesma forma, eu vou encontrar valores para o tandem, sendo ele triplo ou duplo, né? Encontro a carga por eixo e o fator de equivalência nessa situação. Nós temos aqui, né, essa tabela preenchida. Vamos só enxergar antes e voltar nas nossas considerações anteriores. O meu eixo simples, vamos voltar para cá. O meu eixo simples roda simples são 6 toneladas, o meu eixo simples roda dupla são 10 toneladas, né? Se enxergarmos aqui no nosso ábaco, né, nós vamos encontrar para esses dois valores equivalentes aqui, né, para 6 toneladas encontramos 0,25 e para 10 toneladas encontramos 3. Para os eixos tandem, né, nós temos 17, né, toneladas e 25 toneladas para o triplo e 16 para o duplo. Né? Puxando para cá para baixo, os resultados que encontramos foi de 8,5 para o duplo e 9 para o triplo. E aí nós vamos substituir todos esses fatores equivalentes de operações para cada um dos nossos eixos. Então, se eu tenho aqui, ó, todos os meus veículos possuem eixo simples, roda simples. Então, eu vou colocar aquele meu fator equivalente em todos eles. Nem todos vão possuir eixo simples, roda dupla. Eu vou preencher somente onde eu tenho, né? Então, eixo simples, roda dupla eu tenho aqui, aqui, deixa eu circular aqui, e nesse aqui, tá, e nesse último aqui também, tá? Então eu tenho aqui, ó, 3, 3, 3, que foi para o eixo simples roda dupla, e nesse último, ó, são 3 vezes o eixo simples roda dupla, e aí nós temos 3 vezes 3, tá, que vai dar um total aqui de 9. O mesmo, né, nós fazemos com a substituição dos eixos tandem, sendo duplo ou triplo, né, 8,5 e 9 para o triplo, e agora nós podemos prosseguir para a próxima etapa, que é fazer um cálculo da porcentagem baseado aqui na coluna 6. De uma forma muito simples, nós vamos pegar o número de veículos de um tipo específico, vamos dar um exemplo aqui desse primeiro, 225, vamos dividir pelo total de veículos, 448, e multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem. Então nós temos aqui todos os resultados, claro que o total vai dar 100, né? Na hora que eu pegar o valor 484 e dividir por ele mesmo, multiplicar por 100, né, eu vou ter o resultado de 100. Então tá aqui todos os meus resultados. Para encontrar o meu fator de veículo, agora basta eu fazer um somatório, tá, de todo o meu fator equivalente de operações. Por exemplo, nessa primeira linha aqui, nós vamos ter 0,25 mais 3. Aqui é 0,0, então vai ficar 3,25 multiplicado por 46,49, só que isso está em porcentagem, então nós vamos dividir por 100 e nós vamos encontrar o resultado daqui. E isso vai se repetir para todos os itens abaixo. Então está aqui os nossos resultados apresentados, somatório do meu fator de equivalência de operações, tá? De todos eles. Eu somo todos eles, multiplico pela porcentagem e eu vou ter aqui o meu fator equivalente, né, para cada um dos veículos. E aí eu faço um somatório de todos eles, tá? E esse somatório aqui é o meu fator de veículos final que eu vou utilizar no cálculo do meu número N. Então tá aqui, né, a apresentação, o que foi dado, né, que era a contagem total de veículos, né, e resolvendo, né, a nossa tabelinha aqui. Claro que na hora que você coloca todos esses cálculos, né, você pode automatizar toda essa resolução aqui no Excel de uma forma muito direta e simples, né? E nosso fator de veículos aqui sendo 7,7. Um segundo método, né, utilizado, nós separamos eixo por eixo e não por veículo. A questão é que, ao separar por eixos, você tem que também considerar o fator de carga. Então, nós vamos ter aqui o fator de eixo e o fator de carga para ser calculado. Claro que se eu estou separando por eixos, né, eu vou ter que ver o total de eixos, né? Então, quantos, né, veículos eu tenho com 2 eixos, com 3 eixos e com 4 eixos. Vou ter que fazer uma multiplicação desses valores totais, tá? De acordo com o nosso fator de eixo. Então a nossa tabela ela muda um pouco e ela vai ter essa cara aqui agora, né, número total de eixos e o nosso total de veículos. Então o que é que nós estamos enxergando aqui, né? Olha só, o nosso total de veículos que nós tínhamos era 484 e todos eles, né, apresentam eixo simples, roda simples. Nós vimos isso na tabela anterior. Aqui o total de eixos, né, agora que ele está dando não é mais o total de veículos, e sim o total de eixos, né? Está dando 1.156. Porque cada veículo tem mais de um eixo. Ele vai ter no mínimo 2 eixos, né, o veículo.
E aí nós temos aqui, de eixo simples, roda simples, 448, eixo simples, roda dupla, somando um total de 390 veículos. A gente pode enxergar isso na tabela anterior. Então, vamos olhar aqui, ó, eixo simples, roda dupla, eixo simples, roda dupla, eixo simples, roda dupla e eixo simples, roda dupla. E aí nós temos que somar todos esses veículos, né? 225 mais 44 mais 55 mais 22, né, vezes 3. E aí teríamos aí um total de 390. E o mesmo para os outros. Eixo tandem duplo, 205 eixos desse tipo. E, por último, aqui o eixo tandem triplo, 77, somando um total de 1.156. Aqui, né, nessa nossa tabela, né, veículos com 2, 3, 4 e 5 eixos. Aqui é simplesmente o fator de multiplicação que nós vamos utilizar, né? Então, nós temos aqui eixos. Veículos com 2, 3, 4 e 5 eixos. A porcentagem que vai aparecer removida, né? Porque aqui está o nosso percentual. Nós temos a quantidade total, né? São os nossos valores fornecidos. Nós vamos preencher nessa coluna 2. Na coluna 3 a gente tira uma porcentagem. Na 4, tá? Essa aqui fica sendo opcional, porque é basicamente, né, você remover a porcentagem para poder fazer a multiplicação, tá? Pelos eixos. E aí, aqui no final, né, nós vamos ter o fator de eixo, né, multiplicando a nossa porcentagem pelo número de eixos que nós temos. Lembrando que, olhando aqui embaixo, independente do número de eixos efetivos, né, um eixo simples, roda simples, né, todos eles vão ser iguais a um eixo, né, tá vendo? Um na frente é um eixo. Se eu tenho um 2 na frente, como naquele exemplo daqui, ó, 3 eixos simples roda dupla, tá? Eu vou ter aí consideração de 3 eixos naquele caso. Ou, né, aqui no exemplo que ele está dando é 2, vão ser igual a 2 eixos e assim por diante. Bora preencher nossos dados, tá? Então, veículos com 2 eixos, né? Nós temos 225 mais 99. Quais são os veículos com 2 eixos que nós tínhamos, né? Então, aí a gente tem que procurar aqui, ó. Então, esse primeiro veículo, né, ó, tem um eixo aqui mais um eixo aqui. São 2. Então, 225. Esse meu segundo veículo, também um eixo. Deixa eu apagar aqui. Um eixo, um eixo, um eixo. Apesar de ser tandem duplo, é 1, 99. Os outros aqui eu tenho 1, 2, 3 eixos, 1, 2, 3 eixos, 1, 2, 3, 4 eixos, 1, 2, 3 eixos e 1, 2, 3, 4 eixos. Os meus únicos veículos com apenas 2 eixos são esses dois primeiros aqui, tá? Somados, 225 mais 99. Então é ele que está aparecendo aqui. E eu vou fazer o mesmo para os outros, ó, veículos com 3 eixos, todos somados, tá? 132. Eu tenho aqui com 4 eixos, né? E com 5 eixos eu não tenho nenhum. Tiro a porcentagem, né? Pego esse valor, 324, dividido pelo 484, multiplico por 100 e eu vou ter esses resultados. Depois, né, basta eu tirar essa porcentagem para fazer essa multiplicação aqui direto, ó. Esse valor multiplicado pelo número de eixos, e eu vou ter aqui o meu fator de eixos, né, dando um total final aqui, né, o fator de eixos total de 2,39. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é fazer o cálculo do fator de carga. Para o fator de carga, eu preciso saber os tipos de eixos que eu tenho. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso total, né, que nós vimos lá, ó, quantos eixos simples roda simples nós temos, eixos simples roda duplas e assim por diante. Nós vamos fazer o mesmo, tirar aqui a porcentagem, esse valor dividido pelo total multiplicado por 100, nós vamos ter esse resultado. Aqui nós podemos remover a porcentagem. E lá naquele primeiro gráfico que nós vimos, né, onde nós tínhamos um fator equivalente de operação para eixos tandem duplo, tandem triplo e também para os eixos simples, né, nós vamos colocar aqueles valores aqui. Esse é o nosso fator de carga, ou nosso fator equivalente de operação que vai ser utilizado aqui. Para o eixo simples roda simples era 0,25, né, todos os outros demais valores, e para o eixo tandem triplo nós tínhamos 9. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter que o nosso fator de carga aqui foi de 3,22. Para encontrar o nosso fator de veículo, tá? Basta fazer a multiplicação do fator de eixo com o fator de carga. E aí nós encontramos o nosso fator de veículo igual a 7,7. Exatamente o mesmo resultado que encontramos com o método anterior. Além do nosso fator de veículo, nós precisamos também, para o cálculo do número N, o nosso fator regional. Então, essa tabela lá determina o fator climático regional a ser utilizado de acordo com o índice pluviométrico anual. Então, nós temos aqui, né, até 800 milímetros, né, de índice pluviométrico anual vai ser 0,7. Entre 800 a 1.500 milímetros, 1,4. E mais de 1.500 milímetros vai ser 1,8. Na
questão passada, aqui nesse exemplo, né, nós temos 1.400 milímetros. Olhando na tabela, né, ele está nesse intervalo e o valor a ser utilizado será de 1,4 para o fator regional. E aí nós temos a observação aqui, né, que quando não fornecido, se você não tem ideia, tá, do índice pluviométrico, você não deixa esse fator alterar os seus cálculos, né, você utiliza ele como um. Agora, né, o nosso resultado final aí do cálculo do número n, né, nós vamos ter a substituição dos valores na nossa equação. Nós temos que 365, o nosso projeto que é para 20 anos, então nós temos 365 vezes 20. O nosso volume médio diário de veículos, né, o nosso volume diário médio de veículos. Nós temos aqui o nosso volume diário médio de veículos, sendo que o nosso projeto ele é calculado em anos, então esse 365 vai multiplicar o nosso volume diário médio para transformar em anos, né? E aí nós temos aqui o nosso projeto que foi definido para 20 anos, o fator de veículo que foi calculado e o fator regional que foi retirado da tabela. Fazendo, né, essa conta, nós encontramos esse número aqui muito grande, nós colocamos ele na potência de 10 e o nosso número n vai ser igual a 3,8 vezes 10 a sétima. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Para mais aulas e mais conteúdos relacionados à engenharia, inscreva-se, dê o like e nos vemos em breve.